Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui novamente à nossa plataforma do QC no YouTube, o canal onde você sabe que você estuda quando você quiser, aulas gratuitas todos os dias e a gente sempre te ajudando aí, ou pelo menos tentando te ajudar na sua preparação para o CNU, hoje especificamente para o CNU. Sou a professora Ariadne, para quem não me conhece, e dou aqui para vocês aulas de Direito do Trabalho, ministro esta matéria aqui. Nós vamos continuar aqui na maratona do QC sobre as questões da SESGRAN-Rio, essa banca que foi escolhida pelo CNU para elaborar as questões da sua prova, né? Prova de AFT, prova para o bloco 4, eixo temático 5, né? Se o seu cargo aí abarca também essa matéria de Direito do Trabalho, essa aula também é para você, beleza? Como eu estava explicando para vocês nas outras aulas, o que eu estou fazendo aqui com vocês, gente? Eu estou escolhendo alguns temas dentro do edital, pretendo tentar passar por todos, né, até o final dessa semana, para a gente resolver as questões juntos, mas além disso, para a gente fazer um resumão, uma revisão geral sobre cada tema constante em cada questão que eu escolhi. Então, muito embora a questão pareça meio boba para vocês, pode ser que para alguns seja mais fácil, para outros nem tanto, eu vou usar essas questões para a gente poder comentar, fazer uma revisão geral sobre a matéria no todo, beleza? Então a gente vai ver bastante coisa. Como eu costumo fazer, sempre vou deixar aqui na tela para vocês o meu Instagram, para quem quiser tirar dúvidas, né? Trocar ideia sobre o concurso, fiquem à vontade, @Ariadne_DZ, tá aparecendo aí na telinha para vocês, beleza? E qualquer outra dúvida que vocês tiverem que não envolva aí rede social, né, gente? Vocês não queiram falar em rede social, pode deixar aqui no YouTube mesmo a questão que a gente procura aí sempre responder na medida do possível. Beleza? Vamos então começar a nossa aula, gente. Na aula passada ficou uma questão pendente, né? Foi a questão número 15. Outra coisa, material, gente, antes da gente começar. Eu sempre disponibilizo material. Se você não encontrar aqui na descrição do vídeo, que sempre tem um link aqui, mas se você não encontrar, pode procurar na minha playlist qualquer aula que não seja da maratona, né? Qualquer aula da playlist que tá nessa playlist, inclusive aqui no YouTube, meu arroba no YouTube é @prof.ariadne, tem uma playlist com todas as aulas de FT que a gente gravou até hoje. Clique em qualquer uma das aulas, você vai achar um link na descrição do vídeo. E lá estão todos os materiais para você baixar gratuitamente. Ficou então, na aula passada, pendente a questão 15, né? Uma questão super recente do ano de 2023, ano em que saiu uma decisão do STF nessa matéria que a gente vai ver agora. Eu escolhi a dedo essa matéria porque é algo que pode aparecer na sua prova, porque ficou na mídia há algum tempo, né? Então, professora, mas será que eu preciso saber a jurisprudência do STF? Porque é disso que trata, né? Algumas coisas você precisa saber sim, porque pode ser que a prova cobre isso de você, esse conhecimento. Você tem que estar antenado nas notícias também, né? Do nosso querido Supremo Tribunal Federal. Então, essa questão, embora ela já vou avisar de antemão para ninguém reclamar depois, ela não seja da SESGRAN-Rio, porque a SESGRAN-Rio é uma banca que não costuma cair
elaborar questões muito profundas, é a primeira vez que ela faz uma prova dessa magnitude, então a gente não sabe muito bem o que esperar, então a gente espera de tudo e se prepara, né? Eu peguei uma questão então da FGV, que é uma banca que vocês sabem que costuma cobrar questões mais profundas de jurisprudência, enfim, atualização jurisprudencial, né? Entre outros assuntos, doutrina e tudo mais. Então, como a Cisgram Rio tá, assim, é um pouco deficiente no que a gente tem no mercado dela, né? Com relação a esse aprofundamento de questões, eu peguei uma outra banca. Mas vamos lá, vamos ver comigo, acompanha aqui, ó. 2023, hein? Em recente julgamento do RE. Opa, deixa eu até já tirar essas coisas. Em recente julgamento do RE, recurso extraordinário 999435 de São Paulo, apreciando o tema 638 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou uma tese sobre a necessidade de negociação coletiva para a dispensa em massa de trabalhadores. Com base nesse julgado, é correto afirmar que aqui, pessoal, vocês precisavam conhecer o tema 638 de repercussão geral para poder responder essa questão. Por isso que eu falei o que eu falei, né, gente? Qual que é o tema 638 de repercussão geral do STF? A intervenção sindical prévia é uma exigência procedimental imprescindível para dispensa em massa. O nosso tema é dispensa em massa, estude isso, tá? Porém, ela não se confunde com uma autorização prévia do sindicato, né? Por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo. Ou seja, a gente não precisa que o sindicato interfira a ponto de negociar sobre a dispensa em massa. O que a gente precisa é de uma intervenção prévia do sindicato, beleza? Essa é a tese. Agora vamos, então, para a questão para poder responder. Vamos lá. Ó, letra A, portanto, com base nesse julgado, ele quer. A iniciativa da rescisão consiste em ato unilateral do empregador, razão pela qual a dispensa em massa de trabalhadores prescinde de negociação coletiva. Prescinde é não precisa, não necessita. A letra A está correta, portanto, com base na tese? Está incorreta, né? Porque nessa assertiva aqui, a gente tem uma afronta direta à própria tese, né, do tema 638. Por quê? Porque ela afirma que a dispensa em massa consiste em ato unilateral do empregador, mas o julgado é específico em dizer que a intervenção sindical é obrigatória, então não pode ser um ato unilateral. O sindicato tem que intervir nesse caso, beleza? Vamos ver a letra B, então? A alternativa B diz que a intervenção sindical pode ocorrer no curso do processo de desligamento em massa dos trabalhadores, desde que celebrada a norma coletiva sobre o pagamento das parcelas resilitórias. Não, a gente viu que a tese fala que não precisa celebrar norma coletiva, não precisa haver uma negociação coletiva, apenas uma intervenção prévia, beleza? Do sindicato. Então não pode ser a letra B. A letra C fala que considera-se dispensa em massa aquela que envolver o término simultâneo ou em curto espaço de tempo de mais de 200 contratos de trabalho por razões de ordem técnica, econômica e financeira enfrentadas pela empresa. Fala isso, né? Não fala isso. De acordo com a doutrina e a própria jurisprudência trabalhista, definição de dispensa em massa não tem como parâmetro um número certo de trabalhadores, né? Então, a CLT mesmo, no 477A, quando ela menciona a dispensa coletiva, ela não fala também nada sobre essa delimitação aqui, né? De trabalhadores, tá bom? De contratos. A letra D. É imprescindível a participação prévia dos sindicatos profissionais como requisito de validade das dispensas massivas, de modo a envolvê-los no processo coletivo com foco na manutenção dos empregos. Exatamente o que diz a tese. Você precisava conhecer essa tese. E a letra E. A dispensa em massa decorre da necessidade de o ente empresarial reduzir definitivamente o quadro de empregados, exigindo-se intervenção sindical, inclusive nos términos dos contratos a prazo determinado. Aí não, né? Porque não se exige aqui intervenção sindical nos términos do contrato, dos contratos a prazo, né, gente? Ou seja, para haver, então, a dispensa em massa, o STF, então, decidiu que é necessária a participação do sindicato, mas essa participação não se confunde com a autorização
muito menos formulação aí de negociação coletiva, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Beleza? Então, a nossa letra aqui é a letra D, como nós marcamos. Agora, vamos continuar, né, pessoal? Próxima questão. Questão 16, mais antiga, 2015. Agora sim, Banca Sesgran-Rio. Vamos lá. Um fiscal do Ministério do Trabalho atuou em uma empresa porque seu procedimento relativo às férias dos empregados não estava em conformidade com o que estabelece a legislação trabalhista e, consequentemente, o direito do trabalhador não estava sendo respeitado. No que se refere a férias, segundo o regime da CLT, é direito do trabalhador o quê? Sempre que vocês estiverem fazendo uma questão, tenta procurar no próprio enunciado da questão as palavras-chave que ele está pedindo, porque às vezes ele coloca um monte de informação no enunciado que pouco importa para a resolução do problema. Então, o que ele quer aqui? Ele quer saber de férias e de acordo com quem? De acordo com a CLT. Então, é isso que a gente vai responder. Vamos lá, então. Letra A. É direito do trabalhador, então. O aviso ao empregador sobre o início de seu período de férias com antecedência mínima de 30 dias. Letra B. Abono pecuniário, que representa a venda dos 30 dias de férias ao empregador, recebendo seu salário em dobro. Letra C. Equivalente a 2,5 dias de férias por cada mês trabalhado, iniciando seu período aquisitivo 1 ano após a data de admissão. Letra D. Recebimento da remuneração de férias quando retornar ao trabalho. Ou letra E. Gozo de um período de férias anualmente sem prejuízo da remuneração. E aí? A, B, C, D ou E, gente? Qual é a correta? Acertou quem disse que é a letra E, não é isso? A nossa assertiva correta aqui é a letra E, gozo de um período de férias anualmente sem prejuízo da remuneração. A letra C até estaria correta até aqui, né? Porque ele fala, iniciando seu período aquisitivo 1 ano após a data de admissão, período concessivo, né? Depois de 1 ano da data de admissão, aí começa o período concessivo, porque esse primeiro ano aqui é o período aquisitivo, né? Tá? Mas vamos ver aqui certinho essa questão das férias, que eu quero fazer aquela revisão geral aqui com vocês. Vem comigo aqui que a gente já conversa sobre isso. Ó, vamos lá então. Vocês sabem que todo empregado vai ter direito anualmente ao gozo, né, do período de férias sem prejuízo da sua remuneração. Qual que é esse período de férias? A cada 12 meses de trabalho, de vigência do contrato, né, o empregado vai ter direito a férias naquelas proporções do artigo 130. E aqui já vai uma dica para vocês, que eu já dei em aula sobre férias, né? Você vai fazer 2 coluninhas ali, se você não lembra quantos dias o empregado vai ter de férias de acordo com as faltas que ele tem. Do lado esquerdo da coluninha, você vai começar com o número 30, tá? E aí você vai terminar com o número 12. Então, você vai colocar 30, aí você vai diminuir 6, que vai dar quanto? 30 menos 6? 24, certo? 24 menos 6 dá 18, certo? 18 menos 6 vai dar 12. Então, na coluna da esquerda, você vai sempre subtrair o número 6. E na linha da direita, começando com 5. 5 o quê? 5 faltas, né, gente? 30 o quê? 30 dias de férias. Então, se a pessoa tem 30 dias, a pessoa vai ter 30 dias corridos de férias quando ela não tiver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Então, na coluna da direita, você vai somar o número 9 no máximo de faltas que ela pode ter. 5, começando com 5, mais 9, 14, mais 9, 23, 23 faltas, né? Mais 9, 32 faltas. Beleza? E aí você consegue fazer a correlação de linhas ali da sua coluna e descobrir quantos dias de férias aquela pessoa que faltou um determinado dia, determinado X dias de vezes, né, que ela faltou, ela vai ter de férias. Beleza? Bem legal. Tem aula no canal sobre isso e no meu canal também tem aula sobre isso e a tabelinha que eu fiz pra vocês. Se quiserem dar uma olhada lá, @prof.ariadne, tá bom? Aqui no YouTube mesmo. Certo? E aí, gente, é vedado para o empregador descontar do período de férias as faltas do empregado no serviço, né?
o período, lógico, as faltas que ele conseguiu comprovar, as faltas comprovadas, né? Que ele levou atestado e tudo mais. O período de férias vai ser computado como tempo de serviço, não esqueçam disso, tá? Vai ser computado normalmente, ele não vai prestar serviço, mas ele está recebendo por isso, está contando o prazo do mesmo jeito. E o empregado tem algumas hipóteses na lei que ele não vai ter direito a férias. Quando que isso vai acontecer, gente? Eu estou falando mais rápido porque é só um resumo aqui, uma revisão, tá bom? Quando que isso vai acontecer? Quando, por exemplo, ele deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída, já não vai ter direito a férias. Se ele permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias, então ele não está trabalhando, ele está de licença, por mais de 30 dias, ele já também perde o direito às férias. Se ele deixa de trabalhar deixa de trabalhar com percepção dos salários por mais de 30 dias por conta de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa, ele também deixa de ter férias, porque ele parou de trabalhar, né, gente, por conta de paralisação da empresa. Ah, mas é culpa da empresa, mas ele também não prestou serviço, então as férias ele já não vai ter também, poderia fazer qualquer outra coisa nesse tempo, né. Se ele tiver recebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou auxílio doença por mais de 6 meses. Então, ele ficou afastado lá mais de 6 meses recebendo auxílio doença ou auxílio acidente, né? Por mais de 6 meses, mesmo que descontínuos, tá? Não precisa ser 6 meses seguidos. Ele também já vai perder o direito a férias aí. E, gente, a interrupção da prestação do serviço deverá ser anotada sempre na carteira de trabalho desse funcionário, né? E aí vai começar a contar o decurso do novo período aquisitivo quando o empregado, depois de implementar qualquer dessas condições aí, retornar para o trabalho. Aí começa a contar do zero as férias novamente, tá? Beleza? Pessoal, o que mais que a gente pode falar sobre férias? Elas são concedidas por ato do empregador, né? Em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Mas sabemos que ela pode ser fracionada, essas férias. Vocês lembram como funciona o fracionamento das férias? Em um só período, mas ela pode ser fracionada, né? Desde que um período não seja inferior a 14 dias, não é isso? Beleza? Pode ser fracionada até 3 períodos, portanto. Beleza? Tá bom? Desde que haja concordância do empregado, isso que eu tô falando pode acontecer, né? Então, um não pode ser inferior a 14 dias corridos, né? E os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um, certo? Será que o empregador pode dar férias para o empregado 2 dias antes de feriado ou dia de repouso semanal remunerado, né, de final de semana? Não, é proibido. Se isso acontecer, ele pode tomar uma multa aí da fiscalização do trabalho, não é isso? Né? A concessão das férias vai ser dada por escrito lá para o funcionário, né, com antecedência mínima de 30 dias. Então, o empregador chega lá e fala assim, daqui 30 dias você vai tirar férias, beleza? Tá? Isso aqui é muito importante também, né? Quem que escolhe o dia das férias do empregado? É ele mesmo? É o empregador? É o empregador que escolhe, não é o empregado. O empregado fala, né, posso tirar férias tal data? Se para a empresa aquela data é ruim, ele não vai tirar. É o empregador que vai escolher as férias, período de férias do seu empregado, tá bom? E ele não pode sair de férias sem apresentar a carteira de trabalho e previdência social, a nossa CTPS. Tem que apresentar lá no RH. Eu lembro que quando eu era funcionária da Caixa Econômica Federal, toda vez que eu ia tirar férias, o moço do RH mandava eu subir lá no andar. Você tem que trazer sua carteira de trabalho, você vai tirar férias aqui 30 dias. Eu, beleza, tá bom. Aí eu levava a carteira de trabalho lá. Que mais? Essas férias também tem que ser anotadas lá no livro de registro, na ficha de registro do empregado também, para prova depois, né? Se ele precisar dessa prova, tá bom?
Mas assim, tem o caso dele não ter mais a carteira de trabalho física, né? Tem aquele caso que agora a gente tem a carteira de trabalho digital. Se for carteira de trabalho digital, gente, aí ó, o próprio empregador vai fazer anotação no sistema, né? Tá? E aí não precisa fazer essas anotações que eu acabei de falar em livro, ficha do empregado, nada disso, porque vai estar na carteira digital dele, tá bom? Beleza? E se, vamos supor que a gente tem vários membros de uma família trabalhando na mesma empresa, será que eles podem, no mesmo estabelecimento, será que eles podem tirar férias juntos, sim ou não? Pode, né? Se eles quiserem tirar férias juntos, não tem problema, desde que isso também não resulte prejuízo para o serviço, né? Como a gente já falou, é o empregador que decide sobre as férias, mas eles têm esses direitos, membros da mesma família, de tirar férias juntos, se eles quiserem. E o menor de 18, o estudante menor de 18, como é que funcionam as férias deles? Vocês lembram? O menor de 18, né, gente, ele tem direito a coincidir as férias com as férias escolares. E não tem sentido ele pegar férias lá na faculdade, na escola, no caso, né, ou na faculdade, e não conseguir e continuar trabalhando. Ele não vai descansar nas férias, não tem muito sentido, né? E, gente, sempre que as férias forem concedidas depois de 12 meses da aquisição do direito, o empregador tem que fazer o quê? Se ele deixar o empregado tirar as férias depois que passou o período concessivo, ele vai ter uma punição. Qual que é essa punição? Ele vai ter que pagar em dobro, beleza? Ele vai ter que pagar em dobro. Então tem que tirar. Completou 12 meses? No ano seguinte ele já tira férias. Só que no ano seguinte ele já está adquirindo novas férias para o outro ano e assim subsequentemente. Então ele tem que deixar o empregado tirar férias no período certo, senão ele paga em dobro, tá? O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso do abono das férias, vão ser efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Agora aqui, atenção absoluta. Tem uma súmula, tinha, melhor dizendo, uma súmula do TST, que era a súmula 450, que dizia o seguinte, que seria devido o pagamento em dobro da remuneração das férias, incluindo-se aí o terço constitucional, quando, mesmo que elas fossem gozadas na época própria, o empregador tivesse descumprido aquele prazo de 2 dias antes, né, do pagamento. Essa súmula, gente, foi cancelada, foi julgada, aliás, essa súmula foi julgada inconstitucional, né, foi declarada inconstitucional pelo STF. Tem uma pessoa fazendo um barulho aqui em cima, tá? Não reparem no barulho, vamos continuar. Depois passa os horários, né, já viu. Então, o STF cancelou essa súmula. Ele julgou a súmula inconstitucional, portanto, não pode mais ser aplicada. Ou seja, o que significa isso? O fato de o empregador pagar as férias fora do prazo lá de 2 dias, que antecedem o início das férias, não vai fazer com que ele as pague em dobro, se ele as concedeu no período correto. Isso era muito praxe acontecer, né? O empregado saía de férias no período certo, mas o empregador só pagava as férias depois, né, no meio das férias ou depois que ele voltava de férias, aí tinha que pagar em dobro. Agora não precisa mais, tá bom? Ele só vai pagar em dobro agora se ele não conceder no período correto, como a gente viu. Beleza? Esse barulhinho tá complicado. Isso era o que eu queria falar sobre férias. Vamos para a próxima questão, né? Vamos lá? Questão número 17 do seu material. Vamos lá. Nos termos da consolidação das leis do trabalho, poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo com a convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas de um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de um ano a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem que seja ultrapassado o limite máximo de horas diárias. Aqui ele suprimiu, né, de horas diárias. Esse limite corresponde ao seguinte número de horas. Quantas horas? Ultrapassado o limite de quantas horas diárias? É isso que ele quer saber. 14, 13, 12, 11 ou 10? Gente, vocês percebem que a Sesgran-Hill tinha essa mania de cobrar decoreba na prova. Isso era comum, né? Comum.
Nessa prova do CNU, não sabemos o que virá, se continuará sendo assim, mas apostamos que não, que ela vai cobrar de uma forma mais profunda esse conteúdo. Mas por que eu quis trazer essa questão aqui para vocês? Para a gente discutir banco de horas. Inclusive teve um aluno ou uma aluna ontem, na aula de ontem, que me perguntou sobre o banco de horas. Então eu preciso passar com esse tema para vocês, porque tivemos recentes alterações também sobre banco de horas, compensação de jornada e tudo mais, né? Vamos ver então, gente, como que funciona isso? Primeiro, vocês se lembram qual que é aqueles dias que não podem ultrapassar? Vamos ver aqui na questão, né? A nossa resposta aqui seria a letra E, né? 10 dias, não é isso? 10 dias não, desculpa, 10 horas. Desde que não, nem que seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias aqui, tá bom? 10 horas diárias. Isso aqui é a letra de lei seca, né? Lei seca. Tá bom, gente? Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre banco de horas. Vamos lá. Bom, vocês se lembram que, eu não sei se foi a aula, acho que foi na aula de segunda-feira, a gente conversou um pouco sobre o artigo 611-A da CLT, que fala sobre o que pode vir, o que pode ser lícito dentro de uma convenção coletiva e de um acordo coletivo de trabalho. Foi uma inserção feita pela reforma trabalhista dentro da CLT. Esse 611-A, 611-B também é o que não pode, né? E uma das matérias que podem ser incluídas aí normalmente dentro de uma CCT ou de uma ACT é o Pacto contra a Jornada de Trabalho, né? Observados os limites constitucionais. Por exemplo, não pode estipular pagamento menor que 50% sobre o salário normal para hora extra, né? Não pode, eu já falei e vou falar de novo, qualquer percentual de hora extra menor que 50% que você encontre na CLT não foi recepcionado pela Constituição Federal, tá? Então é sempre de 50% para cima. O ACT ou o CCT podem prever percentuais maiores que 50, mas nunca menores, tá? E um outro aspecto que a CCT ou o ACT podem prever é o banco de horas anual, tá? Isso é lícito, pactuação lá no acordo coletivo, na Convenção Coletiva de Trabalho. Nós sabemos que a duração diária do trabalho pode ser acrescida de horas extras, né? Em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Agora veja, aqui vamos prestar o máximo de atenção porque tem uma diferenciação para você não esquecer mais. O banco de horas ele pode ser compensado de 3 formas. A gente tem o banco de horas que pode ser compensado em até 1 ano. Esse aqui vai ser feito só por convenção coletiva e acordo coletivo. Então, o banco de horas instituído por convenção coletiva de trabalho, o acordo coletivo de trabalho, ele pode ser compensado em até 1 ano. E é justamente o que fala a nossa questão aqui. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário. Acréscimo de salário é o quê? As horas extras, ou seja, o empregador não precisará pagar as horas extras se por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de 1 ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, jornada normal 44 semanal, né? Desde que não exceda, então, a soma de trabalho previstas, as jornadas semanais previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Passou de 10 horas, já vai ter que pagar hora extra, tá bom? Não vai poder colocar no banco para compensar. E aí, feito por CCT ou ACT, pode compensar em até 1 ano. Ah, professora, passou de 1 ano, como é que vai fazer? Vai pagar o excedente para o empregado, tá? Tem que pagar, não pode passar de 1 ano, beleza? Mas esse banco de horas ele pode ser pactuado por acordo individual escrito, também fruto da reforma trabalhista. Então, a empresa pode negociar diretamente com o seu empregado para compensação por banco de horas. E nesse caso, de acordo individual escrito, a compensação tem que ocorrer no prazo de até 6 meses. Não é mais 1 ano. 1 ano é só por meio de acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho.
Para compensar em até 6 meses, tem que ter acordo individual escrito, prazo um pouquinho menor, portanto. Então, lá no parágrafo 5º do artigo 59, ele vai falar isso, o banco de horas tratado aqui, né, pode ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses, tá bom? Na hipótese, pessoal, de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido compensação integral da jornada, como a gente falou agora, o trabalhador vai ter direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão do contrato de trabalho. Essa aqui é uma hipótese de que ele tem um monte de horas no banco e aí ele foi demitido, né? E se ele foi demitido sem que tivesse havido essa compensação, na data da rescisão, as horas extras devem ser quitadas, tá bom? Na data da rescisão do contrato. Com o valor da remuneração da data da rescisão também, beleza? Agora, tem uma outra forma aqui de compensação de jornada, que é o acordo de compensação de jornada. Essa é uma outra forma, não é banco de horas, é acordo de compensação de jornada. Ele pode ser feito por acordo individual tácito ou escrito. Então, a gente combina, o empregado combina com o empregador, o empregador combina com o empregado, né? Você pode ficar um pouquinho mais aqui pra mim hoje? Fica mais uma horinha. Aí amanhã você entra uma hora mais tarde, beleza? Beleza. Aí aconteceu isso tranquilamente, ele entrou uma hora mais tarde no dia seguinte, tá compensado. Desde que a compensação ocorra, portanto, no mesmo mês, tá? Pode ser no dia seguinte, pode ser dentro do mesmo mês. E aí também é feito por acordo individual, tácito ou escrito com o empregado, beleza? Pessoal, é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual dessa forma, totalmente lícito, desde que compense no mesmo mês, tá? E o que acontece se, por exemplo, o empregador ele descumpre essas exigências aí para acordo tácito, né? Para compensação por acordo tácito, por exemplo? Será que ele vai ter que pagar as horas extras? Vai repetir, né, o pagamento das horas mais as horas extras? Não, né? Se não for ultrapassada a jornada máxima semanal nesse caso, ele vai pagar apenas o respectivo adicional, tá? Apenas o adicional daquilo que ultrapassou a jornada normal de trabalho dele, do empregado. E se houver estipulação de banco de horas ou acordo de compensação de jornada, a prestação das horas extras habituais não vai descaracterizar o acordo de compensação de jornada e nem o banco de horas, tá? Então, se tiver estipulação da empresa sobre o banco de horas ou o acordo de compensação de jornada, mesmo que o empregado faça habitualmente aquilo, não vai descaracterizar esse acordo nem esse banco de horas, tá bom? Vai tudo pro banco de horas ou vai tudo ser compensado ali, certo? Beleza? Agora, presta atenção aqui, presta atenção aqui. Quando eu tenho uma atividade, que é bom para o seu curso, se eu tiver uma atividade insalubre, lá daquele quadro lá, né, dos quadros mencionados da Segurança da Medicina do Trabalho, ou que elas venham a ser incluídas pelo Ministério do Trabalho, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene e trabalho. Beleza? Então, dessa forma, a gente vai só excetuar dessa exigência de licença prévia jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso. Nesse caso, então, nem precisa de licença prévia. Olha como isso é prejudicial, né? Isso aqui foi incluído pela Lei 13.467 de 2017, nossa reforma trabalhista. Sobre banco de horas e acordo de compensação de jornada, era isso que eu gostaria de conversar com os senhores. Beleza? Se ficou qualquer dúvida, bota aí no chat depois que eu dou uma olhada e respondo para vocês. Vamos para a próxima questão? Vamos lá? Questão 18. Questão antiguinha também, hein? Mas vamos conversar sobre férias, isso? Não, a gente já conversou sobre férias, né? Vamos conversar de novo sobre férias. Olha como cai a questão sobre férias. Até peguei duas.
A CLT prevê as férias no contrato de trabalho. A esse respeito, considere as afirmações abaixo. Dá uma olhada e ver se vocês conseguem descobrir qual é a correta. Vocês estão percebendo que de vez em quando aparece uma questão assim da Banca Sesgran Rio? Aparecem várias assertivas, depois lá embaixo para você falar quais delas estão corretas. É um outro formato de questão também que pode aparecer na sua prova, né? Vamos lá? Vamos lá. As férias são um direito dos trabalhadores que devem gozá-los no período que melhor consulte aos seus interesses. Olha lá, a gente conversou sobre isso, né? Quem decide o melhor período para o empregado sair da empresa é o empregador. Portanto, essa assertiva aqui tá falsa, né? Artigo 136 da CLT. A prescrição do direito de reclamar a concessão de férias é contada do término do período concessivo ou da cessação do contrato de trabalho. E aí? Essa tá certa? A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do término mencionado, do término do prazo mencionado no artigo 134, ou se for o caso da cessação do contrato de trabalho, junto com a regra lá do 7º 29 da Constituição Federal. Lembrando, né, pessoal, que se o trabalhador for menor de 18 anos, não vai correr prazo prescricional, hein? Tá? 440 da CLT, então isso aqui é verdadeiro. É um direito do trabalhador converter 1/3 do período de férias em abono pecuniário, não podendo o empregador se opor a esse requerimento. Com certeza é um direito do trabalhador, ele pode converter 1/3. Esse 1/3 aqui é chamado de abono pecuniário, tá, gente? Terço, se ele tem 30 dias, ele vai ter 10 dias de abono, beleza? Então essa também é verdadeira. E tá no 143 da CLT, tá bom? Última, o empregado que pede demissão antes de completar 1 ano de casa, mesmo assim faz jus às férias proporcionais pagas na demissão? Sim ou não? Com certeza, né, gente? Tem até uma súmula que fala sobre isso. O empregado que se demite antes de completar 12 meses tem direito a férias proporcionais. É a súmula 261 do TST. Vou até colocar aqui, ó, súmula 261 do TST. Ó, uma borrachinha aqui, vou apagar isso aqui. Pronto. 261 do TST, beleza? Então, qual que é a nossa alternativa correta aqui nessa questão? Questão 18. É a letra E, né? 2, 3 e 4 corretas, é isso? Letra E. Beleza? Próxima questão. Questão 19. Vai. Nossa, questão 19 também é no mesmo formato, hein? Vamos ver então a 19? Quem sabe já coloca a resposta aí. Mas isso aí tem que ter um tempinho para ler, né? Considerando as disposições da Lei 5811 de 72, analise as afirmações a seguir. Vamos lá. Essa aqui não dá nem para fugir muito, né? Tem que ler, não tem jeito. Para garantir a normalidade das operações das indústrias petroquímicas, enquanto o empregado trabalhar no regime de revezamento em turno de 8 horas, poderá ser exigida sua atividade durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, mediante o pagamento em dobro da hora suprimida. E aí? Aqui é uma questão específica, né, sobre essa lei aqui. Fala aí dos trabalhadores em petróleo, não é isso? A 1, gente, está correta, né? Durante o período em que o empregado permanecer no regime de revezamento, em turno de 8 horas, vai ser assegurado o pagamento em dobro. Pagamento em dobro da hora suprimida. Né? Na hipótese exigida a disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades, né, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, para garantir a normalidade das operações ou para atender a imperativos de segurança industrial.
Gente, a gente tem uma aula sobre isso aqui no canal também, hein, do AFT. Então vamos dar uma olhada lá. Quem ficar com dúvida, tá? Essa é verdadeira também. Vamos ver a 2. Também não, é a primeira que é verdadeira, né? Ao empregado que trabalha no regime de revezamento em turno de 12 horas, fica assegurado, além de outros direitos, repouso de 24 horas consecutivas para cada turno trabalhado. Certo ou errado? Ó, o artigo 4º dessa lei, aqui, ó, o primeiro é o artigo 3º, só para vocês se localizarem, tá? Artigo 3º da lei. E aqui é artigo 4º. Então, o artigo 4º dessa lei fala que, né, que é o empregado que trabalha nesse regime de revezamento em torno de 12 horas vão ter alguns direitos assegurados: alojamento coletivo gratuito e adequado ao seu descanso e repouso de 24 horas consecutivas para cada turno trabalhado, beleza? Então, isso daqui também é correto. Vamos colocar o correto aqui e o correto aqui, para não confundir. E a 3, se por iniciativa do empregador for alterado o regime de trabalho do empregado com a redução ou supressão das vantagens inerentes aos regimes instituídos pela Lei 5811 de 71, poderá o empregado, de acordo com expressa disposição contida na mesma legislação, considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear as indenizações devidas pela rescisão indireta na forma do 483. Será que o empregador quer alterar aí o regime de trabalho do empregado, reduzindo vantagem e tudo mais, né? Vai poder sofrer aí uma ação por rescisão indireta? Nesse caso aqui específico da Lei 5811, pessoal, a gente tem nessa lei o artigo 9º, que fala que sempre que por iniciativa do empregador for alterado o regime de trabalho do empregado com redução ou supressão de vantagens inerentes aos regimes instituídos por essa própria Lei 5811, vai ser assegurado o direito à percepção de uma indenização. Não fala que o empregador vai sofrer rescisão indireta, que isso é ilegal nem nada. Só está falando que o empregador tem que pagar uma indenização para o empregado, tá? Por isso que essa assertiva aqui se torna errada, falsa, tá bom? É por isso. Tem um artigo específico que trata sobre isso na lei. E a última. De acordo com as disposições legais atinentes, o empregado não poderá permanecer em serviço no regime de revezamento para situações especiais de que trata a Lei 5811 de 72, por período superior a 14 dias. Essa está certa ou está errada? É importante você ler algumas leis, né, gente? Isso aí cai em prova. Às vezes a gente fala assim, essa lei aqui não deve ser importante, imagina, só tem 3 artigos que tratam do tema. Então leia os 3 artigos, né, gente? Que é bem quando a gente pensa isso que o negócio cai na prova, né? Essa aqui, ó, tem uma disposição também na lei, que é o artigo 8º. Vou colocar aqui, artigo 8º. Aqui é o 9º. O artigo 8º fala que o empregado não poderá permanecer em serviço no regime de revezamento para situações especiais que trata essa lei 5811 por período superior a 15 dias. Olha que sacanagem. Ele falou 14, mas é 15. Então essa aqui também está errada. Quais são as corretas, portanto, pessoal? É a 1 e a 2, certo? 1 e 2, letra A. Beleza? Alguma dúvida? Põe aí no chat. Eu respondo, tá, gente? Depois. Não tem problema não. Vamos lá. Questão 20. Não tem para vocês lerem. Essa daí também é tranquilinha, mas eu quero comentar. Só pode ser que letra? Vamos ler, né? Há mais de 10 anos, em um período de 8 horas diárias, a Efigênia vem exercendo um trabalho
catalogado como insalubre pelas normas trabalhistas. Você acha que insalubridade e periculosidade vai cair na sua prova ou não? Eu tenho certeza. Consoante a legislação trabalhista, considerando o agente nocivo de grau mínimo, qual o percentual do adicional incidente sobre a sua remuneração? Nossa, olha essa questão, né, gente? Ele já está falando que é o mínimo. Podia ter falado que quais são os percentuais aplicáveis. Não, ele quer o mínimo. Tá de boa essa daqui, né? Mas por que eu peguei essa questão? A gente sabe que o mínimo é 10. 10, 20 e 40, certo? Pessoal, por que eu peguei essa questão? Porque eu quero falar sobre insalubridade e periculosidade com vocês. Vamos fazer um pequeno resumo para vocês não esquecerem, porque esse tipo de questão não é para errar na prova, hein? Aqui você pode errar, mas na prova não. Ó, a gente tem na CLT o artigo 189, que fala que são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham empregados a agentes nocivos à saúde. Então aqui a palavra-chave é nocivos, agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Quem é que aprova o quadro de atividades e operações insalubres, pessoal? Ninguém mais, ninguém menos que o Ministério do Trabalho, né? Ele, inclusive, adota normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes, né? E quais são os percentuais? Você vai encontrar os percentuais no artigo 192 da CLT. 40% em grau máximo, 20% em grau médio e 10% em grau mínimo, que é a resposta da nossa questão aqui, né? Do salário mínimo, certo? Segundo aí o critério de classificação desses agentes nocivos à saúde, tá? Beleza? E a periculosidade? Vamos passar rapidinho por ela. O que é periculosidade, gente? Só pra gente definir. Tá no artigo seguinte, o 93. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação do Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem em risco acentuado. Então, a nossa palavra-chave é risco acentuado. Insalubridade, agentes nocivos à saúde. Periculosidade e risco acentuado. Em virtude do quê? Disposição permanente do trabalhador a certos agentes inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades de quem? Dos agentes das autoridades de trânsito. Isso é uma novidade da lei 14.684 de 2023. Isso aqui tem uma grande chance de aparecer, nem que for numa assertiva de uma questão que envolva outros temas também, porque é uma novidade super recente, 2023, né? Foi no final de 2023, inclusive. Colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades dos agentes das autoridades de trânsito, os nossos famosos CETs, tá? Agora veja, o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30%. Então, a periculosidade ela é fácil de decorar porque ela é um meio termo entre a insalubridade e a periculosidade, né? Ela é um meio termo ali. A insalubridade a gente tem graus 10, 20 e 40, certo? A periculosidade fica aí no meio, 30. É o número que faltou, né? Sobre o salário, né? Sem os acréscimos, sem acréscimo, é só o salário base, portanto, né? Acréscimo de gratificação, prêmio, participação em lucro não entra, tá? É só o salário base, 30% do salário base. E se a atividade do agente, por exemplo, a atividade do empregado envolve tanto periculosidade quanto insalubridade, o que acontece? Ele vai ter que optar por um deles, né? Normalmente ele opta por um que tem um percentual maior, não é isso? Certo?
Agora veja, tem algumas excludentes na lei que essa aqui também pode ser que caia porque é super recente. Foi instituída pela Lei 14.766 de 2023. Então, ó, não vão se aplicar as quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustíveis originais de fábrica e suplementares quando forem para consumo próprio de veículos de carga de transporte coletivo de passageiros, de máquinas e de equipamentos. Nesses casos, não vão se aplicar aí esses percentuais de periculosidade quando for para consumo próprio de veículos de cargas e de transporte coletivo de passageiros, máquinas e equipamentos que forem certificados pelos órgãos competentes. E nos equipamentos de refrigeração de carga também, beleza? Nem inflamáveis, nem explosivos, nem energia elétrica, beleza? O adicional de insalubridade ou de periculosidade, ele pode ser retirado do empregado? Só para a gente fechar aqui a questão. Sim ou não? Pode ou não pode? Pode, né, gente? Porque o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade só vai permanecer com ele enquanto tiver a insalubridade ou enquanto tiver a periculosidade. Quando cessar, quando cessar essa periculosidade, essa insalubridade, né, eliminando-se, portanto, o risco para a saúde ou para a integridade física do empregado, vai cessar também o direito à percepção deste adicional, tá bom? Beleza? Então, nesse caso aí, o empregado pode deixar de receber e aí vai ter uma diminuição que é lícita, uma redução salarial lícita nesse caso, tá bom? Porque a gente chama esses adicionais, até o noturno também, como salário condição. Enquanto permanecer a condição, ele recebe. Acabada a condição aí, cessada a condição, ele para de perceber. Se ele está trabalhando no horário noturno e passa para o diurno, essa não é uma alteração ilícita do contrato, porque o horário noturno é o que é prejudicial à saúde do empregado. Diurno não. Ele vai perder, obviamente, o direito adicional adicional noturno, no caso. Tá bom? Beleza? Próxima questão, então, vamos? Questão 21. Aqui é muito legal escolher esse tema do salário-utilidade para falar com vocês. Vamos lá. Salário-utilidade, salário in natura ou salário indireto são termos sinônimos que significam salário pago sob forma de determinados benefícios. Ou seja, são aquelas parcelas que não são pagas em dinheiro, são pagas de outras formas, né, para o empregado. Não se enquadram na definição de salário in natura os seguintes benefícios. Agora que o bicho vai pegar. Quero saber quais desses benefícios não se enquadram como salário in natura. Agora eu quero ver a confusão generalizada. Essa questão é polêmica, gente. Já vou avisando. Essa questão é polêmica. Eu queria colocar minha carinha aqui para ir falando com vocês ao mesmo tempo, mas eu não sei fazer isso nesse programa. Nesse aqui que eu tô usando hoje, não. Ó, vamos lá então. Eu vou explicar, daí a gente volta pra tela, tá bom? É estranho, né? Vocês já acharam estranho, né? Primeiro, vamos falar sobre o que é. Então, o que é esse salário-utilidade, salário in natura? De uma forma bem simples, né, gente? São todos esses pagamentos que são feitos ao empregado para o trabalho que não seja em dinheiro. Tá? Para o trabalho que não seja em dinheiro. Tá? Além do pagamento em dinheiro, vai se compreender no salário, então, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, vestuário, né? Prestações in natura, que a empresa, por força do contrato ou mesmo do costume, fornecer habitualmente aí para o empregado. Será que o empregador, então, pode pagar o empregado com bebida alcoólica? Será que ele pode pagar o empregado com cigarro? Não. São as únicas hipóteses, as únicas
parcelas, digamos assim, que ele não pode pagar, com as quais ele não pode pagar o empregado, nem com bebida alcoólica, nem com drogas nocivas, porque cigarro, querendo ou não, é uma droga nociva, né? Causa inúmeras doenças aí, tá? Outra coisa, a CLT no artigo 458 traz aí algumas exceções aos salários utilidade, né, concedidas pelo empregador. Então, para a CLT não serão considerados como salários as seguintes utilidades pelo empregador. Ó, ele vai considerar como é uma utilidade, mas não é salário, portanto. Ó, os vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para prestação de serviço, educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, né? Inclusive matrícula, mensalidade, anuidade, livros, material didático, transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso servido ou não por transporte público, transporte também, assistência médica, hospitalar, odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde, seguro de vida e acidentes pessoais, previdência privada e, por último, mais recente, o valor referente ao Vale Cultura, valor correspondente ao Vale Cultura. Foi incluída na lei aqui na CLT em 2012, tá? Então, gente, só lembrando, antes de a gente responder a questão, os percentuais, né? Quais são os percentuais de salário-utilidade aqui, salário in natura? Para habitação e alimentação, a gente tem um percentual na CLT, mas a gente também tem aquele percentual da lei do rural, lembra? Então, ó, habitação e alimentação fornecidas como salário-utilidade vão atender aos fins a que se destinam, com certeza. Se é para habitação, é um X, se é para alimentação, é outro X, ou Y, se você quiser. Não vão poder exceder, respectivamente, qual percentual? A habitação, grava isso, 25% do salário. A alimentação, 20% do salário contratual. A alimentação é menor que a habitação, portanto, tá? 25% para a habitação, para moradia. E 20% para comida, alimento. Já na lei do rural, isso pode ser uma pergunta de prova também, esses percentuais se invertem. Então, habitação, a moradia, 20% e alimentação, 25%. O que eu penso para conseguir decorar isso? Que no campo a gente sempre come melhor, né? Comida orgânica e tal. Então, o percentual da alimentação é maior. Vamos pensar assim, só para a gente decorar, tá? Beleza? Agora, veja, vamos voltar para a questão, porque essa questão é polêmica, teve bastante discussão quando ela saiu aí. E a gente vai ver, ó, vamos lá. Então, qual não se enquadra na definição de salário in natura, segundo essa questão aqui? Vamos ver a letra A. Utilização de automóvel por um técnico como ferramenta de trabalho, para que ele possa exercer suas funções com maior agilidade e eficiência. Letra B. Fornecimento de vestuário ao empregado a ser utilizado no local de trabalho para a prestação dos respectivos serviços. C. Custeio de educação em estabelecimento de ensino próprio da empresa ou terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade e material didático. Letra D. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e ao retorno, em percurso servido ou não por transporte público, além de assistência médica, hospitalar e odontológica. O oferecimento de assistência médica, hospitalar e odontológica, seguro de vida e acidentes pessoais, além de previdência privada. Gente, praticamente todas essas utilidades aqui estão lá naquele artigo que a gente acabou de ver, né? Estão lá naquele artigo. E aí? Qual será que é, então, portanto? É o 458 o artigo. Qual será que é? Será que é A, B, C, D? Porque, gente, o B, ó, certeza que o B, o C, o D e o E estão ali dispostos no artigo 458, parágrafo 2º. Todos esses estão lá, gente. Todos esses estão lá. E essa utilização de automóvel? Porque aqui, ó, automóvel parece que é transporte destinado ao deslocamento para o trabalho. Utilização de automóvel por um técnico como ferramenta de trabalho para que ele possa exercer suas funções. Isso aqui também estaria incluído no conceito aí de
não se enquadrando, portanto, na definição de salário in natura? Né? Porque ele usa para o trabalho, né, gente? Aqui nós temos, então, uma discussão, porque a gente tem uma súmula do TST, anota aí, súmula 367 do TST, que essa súmula fala? Ela fala assim, que a habitação, energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não tem natureza salarial. É justamente o que está falando a pergunta aqui, a questão, né? Ainda que no caso do veículo ele seja utilizado pelo empregado também em atividades particulares. Ainda que é uma súmula, vou repetir, súmula 367, item 1 dessa súmula. Então aqui essa questão estaria meio bagunçada, porque aqui também não é salário-utilidade, né? Também não se enquadra na definição de salário in natura. Portanto, todas estariam erradas. Você vê que a banca também comete erro, gente? Ao meu ver, é que essa questão poderia sim ser anulada. Ela não foi. O gabarito da questão foi a letra A. Vamos colocar aqui. O gabarito da questão foi a letra A. Né? Mas por quê? Qual a explicação? Só a banca sabe, né? Só a banca sabe. Então, eles colocaram como correta essa alternativa A aqui. Né? Olha que questão capciosa, né? Poderia ser anulada. Beleza, gente? Tá bom? Vamos fazer a última, que acho que dá tempo? Dessa vez aí eu não deixo nenhuma pendente para a próxima aula. Ó, um mergulhador subaquático de águas profundas ingressou com uma reclamação trabalhista perante a Justiça Especializada pedindo o fornecimento de equipamento de proteção individual para minimizar os efeitos da nocividade de sua atividade profissional em condições hiperbáricas, perigosas e o respectivo pagamento de adicional de insalubridade. Seu empregador, em resposta, apresentou a relação de equipamentos fornecidos aos seus mergulhadores, em obediência às normas de segurança e medicina do trabalho. Além disso, refutou qualquer obrigação de pagamento de adicional de insalubridade, sustentando que a nocividade é inerente à atividade desenvolvida. Será? Será mesmo? Diante da interpretação simulada do TST sobre a questão narrada, a empresa deve o quê? Diante da interpretação simulada do TST, o que a empresa tem que fazer, gente? Isso aqui, a resposta é uma súmula do TST, portanto. Viu como tem que estudar a súmula? Tem que estudar a súmula. Nessas aulas eu estou falando várias para vocês, né? Falando várias. Então, sobre a questão narrada, a empresa deve o quê? Eximir-se de quaisquer outras obrigações, uma vez que tendo fornecido os EPIs que são exigidos, uma vez tendo fornecido os EPIs que são exigidos pelos órgãos oficiais. Ou letra B, fornecer somente os aparelhos de proteção conforme os termos da súmula 289. Ah, ele já até falou a súmula aqui. Tomar somente as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, conforme súmula 289 do TST. Pagar o adicional de insalubridade fornecer EPI, embora não tenha que assumir o ônus de tomar outras medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade. Ou E, pagar o adicional de insalubridade fornecer o EPI e tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, dentre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. A súmula em questão, que o próprio enunciado já falou, que é essa súmula aqui 289, ela fala o seguinte, que o simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do respectivo adicional. Não o exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe ao empregador fazer o quê? Tomar as medidas que conduzam, portanto, à diminuição ou à eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso do EPI. Lembrando, pessoal, que se o empregador fornece o EPI para o empregado e esse empregado se recusa a utilizar, isso dá justa causa para o empregado, tá? Ele tem que usar. Mas o empregador tem que ser diligente neste ponto. Ele tem que fornecer tudo, tem que fazer de tudo para eliminar os riscos aí do trabalho, tá? Súmula 289 do TST. Portanto, a nossa alternativa correta aqui só pode ser a letra E. Né? Beleza? Que é a mais completinha aqui pra gente. Nossa letra correta é a letra E. E aí, gente, neste material que eu disponibilizei para vocês,
Já deixei, inclusive, os gabaritos, né? Para você conferir depois, fazer de novo as questões, claro. E se tiver qualquer dúvida, novamente, eu peço que vocês me chamem. Bota aqui a dúvida aqui no chat. Curta esse vídeo, porque isso ajuda bastante. Não só a mim, que sou professora, mas a distribuir melhor o vídeo aí para mais gente também que está fazendo esse concurso, já que esse conteúdo é gratuito, né, gente? Se vocês estão curtindo, deixa o seu like aqui para mim, vai me ajudar bastante também. Tá bom? Agradeço a participação de todo mundo, fico sempre à disposição de vocês. Desejo a todos bons estudos e até o próximo. Tchau, tchau!